Rapaziada, prazer grande estar aqui com você mais uma vez. Meu nome é Cosme Sérgio. Vamos dar aqui continuidade ao nosso trabalho. Havíamos falado anteriormente do Home Bank, Office Bank, onde, através da internet, eu tenho acesso a uma série de serviços bancários da minha casa, do meu terminal de computador. Home Banking, né? Casa, Office Banking, trabalho. Beleza? Dando continuidade aqui, queridos, vamos falar agora do Remote Banking. Remote Banking, na realidade, queridos, são os caixas eletrônicos. Os caixas eletrônicos, a gente pode fazer as nossas transações, né? Os nossos saques, consulta de saldo. Fecha lá. Então, olha só, o que é o Remote Banking? Corresponde ao atendimento bancário fora da agência, via terminais eletrônicos, facilitando a vida dos clientes e proporcionando uma redução de custos. Por meio deste serviço, o cliente pode efetuar uma série de operações, entre elas, depósitos em dinheiro em cheque, saques, seja em conta corrente, seja em caderneta de poupança, pagamentos diversos, contas, títulos, cartões de crédito, etc. Eu posso fazer também transferências, aplicações, operações de CDC, crédito direto ao consumidor, lembrando, fecha aqui em mim, né, que a gente pode fazer CDC via terminal, não tem problema nenhum. Dependendo do tipo de CDC e dependendo do valor, muitas vezes o banco pode exigir uma garantia. Então eu posso ter já um limite pré-aprovado de CDC, já um documento assinado do banco, e o banco vai disponibilizando para mim esses limites via Remote Banking e eu faço, né? Vamos dizer assim, toda a movimentação via Remote Banking. Tudo bem? E eu também posso fazer a retirada de talões de cheque. Uma coisa interessante é que esses caixas eletrônicos podem estar dentro das agências ou podem estar dentro de locais de grande circulação, como shopping center, grandes supermercados, né? E assim sucessivamente. Então, o Remote Banking facilita a vida, né, do cliente bancário, aquele que necessita dos serviços bancários. Beleza? Olha só, fecha lá. O uso do Remote Banking é cobrado pelo banco, sendo que as instituições cobram tarifas diferenciadas dentro dos limites estabelecidos pelo Bacen. Fecha aqui. Às vezes, a tarifa é cobrada de acordo com a quantidade por exemplo, de saques que você faz. Tudo bem? Aí sim, pode incidir uma tarifa, né? Interessante que existe aquele banco conveniado, aquele banco 24 horas, que na realidade é uma empresa que presta serviços para os bancos, e muitas vezes, muitos dos bancos, como o meu, por exemplo, o BRB, Banco de Brasília, ele me franquia naquele banco um saque mensal. A partir do segundo saque mensal, já tem que fazer o pagamento, né? Então, aquele banco 24 horas é um banco de uma empresa que presta serviço a várias instituições financeiras, não é verdade? E cobrar tarifa ali ou não depende de cada banco, depende da relação que você tem com o seu cliente. Tudo bem? E uma coisa interessante, que o Remote Banking é um conceito que está inserido no banco virtual. Ou seja, eu começo a acessar o banco de forma virtual. Ou seja, eu acesso o banco de um meio eletrônico. Beleza? Dinheiro de plástico. Fecha aqui. A gente sabe que até alguns anos atrás ainda era muito comum a circulação de cheques. Não que hoje não seja mais, ainda se usa talão de cheque, só que não se usa talão de cheque hoje como se usava no passado. Se usa muito menos talão de cheque hoje, se usa muito pouco talão de cheque hoje, né? Então o dinheiro de plástico, né, surgiu com a inclusão dos cartões de crédito, de débito, além dos cartões magnéticos, tudo bem? Além dos cartões usados para as mais variadas operações, compras pessoais e de empresas, além de facilitar a movimentação de numerários no sistema financeiro, né? Fechando aqui em mim, cartão de débito, basicamente, né? Ou seja, a gente faz, né, uma compra, né, e aquele mesmo momento o dinheiro sai da minha conta. A empresa muitas vezes demora um tempinho para repassar esse dinheiro, né, para a empresa que está me vendendo aquele produto. Uma tarifa, uma taxa, uma comissão fica, né, com a bandeira daquele cartão, mesmo sendo o cartão de débito. E durante esses dias que o dinheiro está à sua disposição, aquele banco que é dono, né, que usa essas bandeiras, mas é dono do cartão, ou seja, um outro CNPJ, mas não especificamente do banco, aquela administradora, mesmo o cartão de débito, né, muitas vezes ela faz o float dentro daquele recurso em nome do banco. Tudo bem? Então, às vezes, o cartão é do banco, mas para ter aceitação, né, você tem uso de uma bandeira. Então, para você usar a bandeira, Visa, Master, etc. e tal, você vai pagar royalties. Beleza? Então, cartão de débito, dinheiro de plástico.
Lembrando que quem vai receber não vai receber o valor integral, ele vai receber um valor mais baixo, né? Ou seja, uma comissãozinha, 3, 4, 2, 5% é do banco. Então, se eu sou o vendedor e alguém passa o cartão de débito na minha loja, daqueles R$ 100 que eu estou vendendo, eu não vou receber R$ 100, eu vou receber um valor mais baixo, porque uma comissão é da operadora do cartão, mesmo cartão de débito. E mesmo eu vendendo hoje, não quer dizer que o dinheiro caia hoje na minha conta, demora alguns dias úteis para cair na minha conta. Nesse período, aquele banco que é dono do cartão, ou aquela administradora que é dono do cartão, mas é do mesmo conglomerado bancário, estando o dinheiro numa conta corrente, né, ele vai ser aplicado e aquela empresa vai ganhar um float, é um ganho em cima desse dinheiro, ok? Bom, cartões magnéticos, cartões de débito, fecha lá. Os cartões magnéticos são utilizados pelos correntistas nas mais variadas formas. Primeiro, saques em terminais eletrônicos, pagamentos diversos, transferências de numerários, né, operações de crédito como CDC. O cartão magnético será emitido pelo banco e entregue ao correntista, que o utilizará sempre que for efetuar a operação bancária. Tudo, ou seja, acessar a sua conta corrente, né, a do cliente, os terminais eletrônicos do próprio banco ou rede conveniada. Quando a gente fala rede conveniada, nós estamos nos referindo ao banco 24 horas ou um outro banco conveniado. Tudo bem? Cartões de débito substituem os cheques na forma de pagamentos, apresentando maior segurança aos lojistas, pois a operação não será concretizada se o cliente não possuir fundos suficientes em sua conta corrente. As operações via cartão de crédito, ou melhor, as operações via cartão de débito, está escrito errado aí, tá? Cartão de débito. Quando você estiver assistindo essa aula, dá uma arrumada nisso aí, ó. As operações via cartão de débito, isso aqui é débito, tá errado, são consideradas operações à vista. Fechando aqui em mim, quem está vendendo, o dinheiro não entra na sua conta na hora, né? Ou seja, o vendedor é aquele que vai receber depois de alguns dias. Então, o banco ou quem é dono daquele cartão, que geralmente é de um conglomerado bancário, vai fazer float com aquele dinheiro. Tudo bem? Mas o cartão de débito é uma forma de venda à vista, mesmo eu, lojista, não recebendo na hora, depois de alguns dias. Lembrando que no caso do correntista, aquele que faz a compra, o valor sai do seu cartão, da sua conta corrente, na hora, em tempo real, naquele mesmo instante. Tudo bem? Agora sim, vamos falar dos cartões de crédito. Fecha lá. O que é um cartão de crédito co-branded? Cartão de crédito com ligações com a empresa ou rede conveniada varejista. Oferecem vantagens aos clientes como bônus, milhas, descontos. Ou seja, eu posso comprar, né, eu posso ter um cartão de crédito, que é um cartão da TAM. Isso me gera bonificações, isso me gera milhas para comprar passagem mais barato, ou seja, da Gol, né, que também é a companhia aérea, da Fiat e etc. Tudo bem? Fecha aqui em mim, rapidinho. Cartão de crédito é um negócio bastante interessante. Olha só, eu sou correntista e esse aqui é o lojista. E eu tenho um cartão de crédito. Por exemplo, cartão de crédito com a bandeira Visa. Eu vou até a loja dele e faço uma compra. Comprei na loja dele R$ 100. Eu gosto de falar R$ 100 justamente por causa disso, né? Porque a gente, né, fica um número fácil da gente lembrar. Então eu sou correntista, uso um cartão com bandeira Vista, vou lá comprar do lojista. Esse lojista me vende R$ 100. Esse lojista vai receber esses R$ 100 no cartão de crédito daqui a aproximadamente 30 dias. Só que tem um detalhe. Ele não vai receber os R$ 100 certinho. Um pedacinho fica para a administradora de cartão de crédito. Às vezes o cartão é do banco e o banco usa a bandeira. O banco usa a bandeira, paga royalties. Mas o cartão muitas vezes é de uma empresa ligada ao banco. Então a empresa ligada ao banco ou o próprio banco, a empresa ligada ao banco ou o próprio banco mesmo, banco, né? Ele de fato, né, vai ter, vamos dizer assim, essa prerrogativa de cobrar esse valor. Então o lojista lá, daqui a 30 dias, recebe mais ou menos, R$ 96, R$ 95. 5% fica para a administradora. Então ele vende, recebe daqui a 30 dias. Eu que sou o cliente do banco, que me ofereceu aquele cartão de crédito, com aquela bandeira que ele paga royalties. Eu vou pagar esses R$ 100
Na minha fatura, no meu vencimento. Para ele é bom vender? É, porque ele tem certeza que vai receber. Mesmo recebendo um pouquinho a menos, ele vai receber naquela data, 30 dias depois, numa data pré-estabelecida. E eu vou pagar na minha fatura. Se eu não pagar, mesmo assim o banco repassa o dinheiro para ele. A pergunta é, não é? Primeira pergunta, a bandeira, o cartão de crédito, basicamente, só ganha dinheiro com essa diferençazinha? Não. O cartão de crédito ganha dinheiro parcelando o saldo devedor. Eu já falei, né, que não é instituição financeira, mas tem uma orientação, uma súmula do STJ que diz que equivale à instituição financeira e não pratica a usura se parcelar saldo devedor. E eu ganho dinheiro também, cartão de crédito, com a anuidade. Então eu ganho. E muitas vezes o dono da máquina, da bandeira, também ganha dinheiro alugando a maquininha. O dono da bandeira tem muitas vezes ligações com aquelas maquininhas, né? Mas hoje em dia a gente tem maquininhas de bandeiras, né? Que, vamos dizer assim, maquininhas que passam várias bandeiras, maquininha que é de uma empresa, serviço prestado por uma empresa, as bandeiras. Tudo bem? Então, o cartão Visa lá, o meu BRB Visa, por exemplo, ele ganha dinheiro com a anuidade, ganha dinheiro lá com a diferença que ele cobra lá quando, né, entrega o dinheiro para o lojista e também ganha dinheiro parcelando o saldo devedor. Se eu tiver esse cartão que a gente chama de co-branded, fecha lá no cartão co-branded, significa dizer que eu tenho fidelidade, não é, a alguma empresa e eu vou ganhar algum bônus, eu vou ter alguma rentabilidade, eu vou ter algum ganho quando eu tiver esse cartão co-branded. E hoje é muito comum as pessoas terem esses cartões, principalmente cartão de empresa aérea, para trocar por milhas e poder viajar. Beleza? Próximo, olha só que interessante. Cartão de crédito Charge Cards. São serviços restritos para uso em serviços, tais como telefones, transportes urbanos. Então, é um cartão de crédito, né? Mas é um cartão de crédito, fecha aqui, com valor pré-estabelecido. Por exemplo, eu uso no transporte urbano, uso no metrô, tem um valor ali, né, que foi carregado, e a gente vai passando. A gente vai passando esse charge cards, até zerar o saldo dele. Até zerar o saldo desse charge cards. A gente vai passando, até o saldo ficar zerado. Beleza? Também é uma forma de crédito. Tudo bem? Bom, cartão de crédito Retail Cards. São cartões de loja. Tá vendo aí, ó, um exemplo da C&A? Né, o cartão IB da C&A. Ou seja, são aqueles emitidos por lojas que só podem ser usados nas redes dessas lojas. Exemplo, C&A, cartão IB Card. Fecha aqui em mim. Alguns desses cartões já tem bandeira. Então, mesmo sendo Retail Cards, você pode utilizar esse cartão, né, em outros locais. Você quer ver um exemplozinho? Eu tenho um Retail Cards aqui na minha bolsa. Ó. Eu tenho um cartão da Luigi Bertoli. Não sei se dá para você ver, Luigi Bertoli. Não precisa filmar não, sem problemas. Esse cartão da Luigi Bertoli, que é uma loja, tem uma bandeira Visa. Então, o que eles estão fazendo hoje? É um Retail Cards? É, em regra. Eu só deveria utilizar lá na Luigi Bertoli. Só que eles colocam a bandeira Visa. Então é um cartão de crédito que, se eu quiser, eu posso usar em qualquer lugar, dentro de um determinado limite do cartão, que não seja dentro da loja. Retail Cards. Muito importante, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Fecha lá. Tem uma chargezinha aí, não sei se você consegue perceber. A CPMF finada falecida morreu. Quem vem substituir ela? A IOF. Então, quando é que você tem IOF? Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio Seguro, o relativo a títulos e valores mobiliários. É um imposto federal sobre empréstimo, financiamento, compra a prazo, compra com cartão de crédito, tem IOF, porque é uma forma de financiamento, desconto de duplicatas. O IOF não é cobrado nas prestações de serviços. Tudo bem? Prestação de serviço não incide IOF. Só incide IOF quando tiver financiamento, quando tiver empréstimo. Tudo bem? As taxas são determinadas pelo governo, sofrendo variações conforme a modalidade da operação. Beleza? Então esse imposto, a charge que eu coloquei para vocês é uma brincadeira na realidade, ele veio substituir a falecida, afinada CPMF. Beleza? Fechando aqui em mim. Então essa parte de cartões e serviços prestados pelo banco, tá ok, tudo certo. Vamos entrar numa parte importante agora, queridos, muito importante, que é a parte que a gente vai tratar especificamente de um assunto muito importante e um assunto cobrado em prova, que é o mercado de
câmbio. Beleza? A gente vai aprender que nesse mercado de câmbio, a gente vai ter o mercado, a gente faz as trocas de moedas. A gente vai trocar moeda estrangeira. Então, olha só, pegando o nosso conceito, mercado de câmbio, ambiente abstrato, onde os agentes autorizados pelo Bacen, os bancos, as corretoras, as distribuidoras de títulos e valores imobiliários, as agências de turismo, os hotéis e seus clientes realizam as operações de câmbio. Fechando aqui em mim. Lembrando, a operação tem que ser formalizada junto com um agente autorizado. Lá eu faço as minhas operações de câmbio, tudo bem? Então veja, volta lá. O que é a política cambial? Conjunto de leis, política cambial, regulamentos e ações do governo que influem no comportamento do mercado de câmbio e da taxa de câmbio. Quem é que regulamenta esse mercado? O governo. Quem é que faz a regulamentação? O Bacen, seguindo as orientações do Conselho Monetário Nacional. O que é o spread? No mercado de câmbio, é a diferença entre a taxa de compra menor e a de venda maior. Representa o ganho do banco com a negociação da moeda. No Brasil hoje, não há nenhuma taxa de câmbio fixada pelo Bacen. As taxas de câmbio são livremente pactuadas, né, entre as partes contratantes. Veja aqui, ó, fecha aqui. Quando você vai comprar dólar, por exemplo, para viagem, né, existe um valor que você compra, né, que é um valor mais caro, que é o valor de venda, e existe um valor que você vende para, por exemplo, né, uma agência de turismo ou uma casa de câmbio. Então, quando você vende para a caixa de câmbio, para a empresa de câmbio, né, ele compra de você. Quando ele compra, é mais barato. Quando ele vende para você, é mais caro. Tem uma diferença, não tem? Para a compra e para a venda. Significa dizer que essa agência de turismo, essa corretora, essa casa de câmbio, essa distribuidora, ela está ganhando um spread. Diferença entre o valor que ela paga e o valor que ela vende. É claro que eu também vou considerar que existe uma cotação, né? Então, quando a gente fala de operação de câmbio, existe uma cotação. Existem também os dealers, fecha lá, instituições previamente selecionadas para participar dos leilões informais de câmbio, ou seja, realizam as interferências do Bacen no mercado de câmbio. Dealers? Para que isso? Para fazer política cambial. O que é um dealer? Além de autorizado, como por exemplo alguns bancos, são escolhidos pelo Bacen devido ao grande número de negócios para fazer os leilões informais, comprar e vender moeda estrangeira. Fecha aqui em mim. Moeda estrangeira está ligado à importação e exportação. Tudo bem? Muitas vezes, quando a gente tem um câmbio desequilibrado, a gente incentiva uma parte e a gente muitas vezes não incentiva outra parte. Por exemplo, quando o dólar está muito barato, importa-se muito. Só que comparando com o dólar, o real fica muito valorizado. Quem exporta tem dificuldade, porque fica caro o produto dele lá fora. Tem que ter um câmbio equilibrado. Por outro lado da moeda, quando o dólar valoriza demais, eu tendo a exportar mais, porque desvalorizando a nossa moeda, a gente exporta muito porque o nosso produto fica barato. Só que o dólar fica alto demais, as pessoas importam menos. Também há um desequilíbrio. Moral da história, no Brasil hoje, no século XXI, o Bacen não determina qual é a taxa de câmbio. O que significa dizer? Ele faz os leilões informais junto aos dealers para colocar ou para retirar moeda estrangeira do mercado. Quando o Bacen faz leilão informal, que ele compra a moeda estrangeira, ele compra uma quantidade muito grande, ele compra a moeda estrangeira. Se ele compra a moeda estrangeira, ele tira a moeda estrangeira do mercado. Se ele retira a moeda estrangeira do mercado, tendência é o dólar valorizar, porque fica com menos moeda no mercado. Quando o Bacen vende moeda estrangeira e tira real do mercado, vendeu dólar, vendeu, fica com muito dólar no mercado. Tendência, baixar a cotação. Então o Bacen faz isso via leilões informais. Ele faz isso com os seus dealers. Professor, sempre
Aquele valor que o Bacen busca oferir, ele consegue oferir numa operação dessa? Nem sempre. Então, às vezes, acontece o dirt floating, que é a oscilação mal direcionada. Fecha lá. Eu queria oscilar, queria vender ou comprar moeda estrangeira, seja para valorizar, seja para desvalorizar, e eu não conseguia atingir aquele objetivo pré-estabelecido dentro desta política do Bacen, que é uma política cambial. Volta aqui. Pode acontecer isso? Pode. Beleza? Então, olha só, qualquer operação que a gente tem no mercado de câmbio tem que ser regulada e fiscalizada pelo Bacen, seguindo as orientações do Conselho Monetário Nacional. Eu tenho aqueles que operam nesse mercado que são autorizados. Bancos, corretoras, distribuidoras, agentes de turismo e hotéis. E, logicamente, as casas de câmbio, ou os bancos de câmbio, que é a classificação mais comum. E os dealers são aqueles que, além de autorizados, são escolhidos pelo Banco Central para realizar os famosos leilões informais. Ok? Bom, instituições autorizadas a operar. Fecha lá. Quem pode operar nesse mercado? Bancos, corretoras, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, agentes de turismo, hotéis, os meios de hospedagem, além dos clientes dos autorizados anteriores. Ou seja, quem faz negócio com banco, né, negócio que envolve câmbio, quem faz algum negócio com turismo, e também a empresa de correios e telégrafos, a ECT. Esses são os autorizados a operar oficialmente no mercado de câmbio e tudo vai ser fiscalizado pelo Banco Central. Tudo bem? Volta lá, olha só, no Brasil, o mercado de câmbio é dividido em dois segmentos regulamentados e fiscalizados pelo Bacen. Tudo bem? Nós temos, né, o mercado livre ou mercado comercial. Se você quiser, você pode chamar de dólar livre ou dólar comercial. Você tem as operações de comércio exterior, ou seja, exportação e importação. Nesse mercado também são realizadas operações dos governos, na esfera estadual, né, federal e na esfera municipal. Fecha aqui. O câmbio livre, comparado ao câmbio flutuante ou câmbio turismo, tende a ser mais baixo. Todas as operações de comércio exterior acontecem nele, importação e exportação. Tendência da moeda estrangeira ser um pouquinho mais baixa com relação ao dólar flutuante ou dólar turismo. Tudo bem? Dentro desse contexto, os governos fazem as operações. Governo federal, estadual e governo municipal. Beleza? Nós temos também o câmbio flutuante ou câmbio turismo. O câmbio flutuante é o termo de turismo, né? A gente pensa, né? Olha só, o termo turismo é utilizado de forma inadequada, visto que nesse mercado, além de operações relativas à compra e venda de moeda estrangeira para o turismo internacional, podem ser realizadas diversas transferências não relacionadas ao turismo, tais como contribuições a entidades associativas, doações que têm a ver com troca de moeda estrangeira, heranças, aposentadorias e pensões, manutenção de residentes que estão no exterior e tratamento de saúde. Fecha aqui em mim. Ó, dólar flutuante ou dólar turismo. Vai por eliminação. Não tem nada a ver com importação e exportação e não é nenhuma operação realizada pelos governos, federal, estadual, municipal. Se não é, só pode ser dólar flutuante ou dólar turismo. Então, dólar flutuante ou dólar turismo não é aquele apenas utilizado para viagens. Não é aquele apenas utilizado para viagens. Guarda essa informação. Guarda essa informação. Beleza? Tranquilo? Por outro lado, existe o câmbio negro. Fecha aí, por favor. Câmbio negro, câmbio paralelo. Funciona à margem da lei. Todos os negócios realizados nesse mercado, bem como a aposta da moeda estrangeira, sem origem justificada, são ilegais e sujeitam o cidadão ou a empresa às penas da lei. Todos os negócios são ilegais. Professor, eu posso comprar e vender no câmbio negro? Não. Você não tem garantia da moeda, que realmente a moeda é verdadeira, né? Você não está comprando de alguém que é autorizado, então o ideal é que você não compre. Ele existe? Existe. É fiscalizado pelo Bacen? Não. Pode gerar problemas para mim com relação à justiça? Pode, porque ele não é regulamentado. Ele é um mercado ilegal. Então ele existe, mas não é regulamentado e nem fiscalizado pelo Banco Central. Tudo bem? Taxa de câmbio. Coloca lá, meu filho. Muito bem. O que é isso? Taxa de câmbio é o preço da moeda estrangeira, medido em unidades ou frações centavos da moeda nacional. A moeda estrangeira mais negociada é o dólar, ainda é o dólar. Logo, a cotação mais comumente utilizada é o dólar.
Lembrando que a dívida externa brasileira é paga em dólar, o que a torna mais significativa para o governo. Fechando aqui, ó. Dívida externa brasileira não é junto ao FMI não, tá? Até porque o governo federal, hoje ele é credor do FMI. Agora, dívida externa às vezes é de Estado. Estado tem dívida externa. Município às vezes tem dívida externa também. O GDF, por exemplo, o governo do Distrito Federal, ele deve ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é um banco que tem sede nos Estados Unidos. Então o GDF tem dívida externa. Claro que não é junto ao FMI, nem o próprio governo federal tem dívida junto ao FMI. Tudo bem? Então olha só, a taxa de venda, volta lá, é o preço que o banco cobra para vender moeda estrangeira. Por exemplo, de um importador, né? Então o importador precisa de moeda estrangeira, porque ele vai importar produto. Então ele vai pagar em dólar, o banco vende para ele. Enquanto a taxa de compra reflete o preço que o banco aceita pagar pela moeda estrangeira que lhe é ofertada por um exportador, por exemplo. Se eu trabalho com exportação, eu vendo alguma coisa, recebo em moeda estrangeira. O banco me compra. Então, fechando aqui em mim, a taxa que o banco compra é inferior à taxa que o banco vende. Tem um spread. Sem falar que isso tudo depende da cotação, isso tudo depende da cotação, isso tudo depende do momento, depende da circunstância. Porque de acordo com a economia, de acordo com a situação econômica, eu posso ter uma variação significativa na questão cambial, dependendo do momento, dependendo da situação, dependendo da circunstância. Tudo bem? Regra geral, fecha lá. Quaisquer recebimentos ou pagamentos recebidos em moeda estrangeira podem ser realizados no mercado de câmbio. Grande parte dessas operações não necessita de autorização prévia do Bacen para sua realização, pois já se encontram especificadas e descritas nos regulamentos vigentes, que é o famoso CNC, Consolidação das Normas Cambiais, bastando procurar uma instituição autorizada a contratar câmbio. Fechando aqui em mim, quando eu falo para você que não precisa de autorização prévia, eu não estou falando que não tem fiscalização. O Bacen tem sistemas e meios informatizados para saber em tempo real, num agente autorizado, se está comprando ou vendendo moeda estrangeira e também saber o valor. O Bacen tem instrumentos para isso. Então, quando eu falo para você que não tem que ter uma autorização prévia, não quer dizer que não é regulado, não quer dizer que não é fiscalizado e não quer dizer que o Bacen está atento ao que está acontecendo. Tudo bem? Volta lá. As operações não regulamentadas dependem da manifestação prévia do Banco Central. Aí sim, o Bacen tem que se manifestar naquelas operações que não são operações regulamentadas. Tudo bem? Bom, muito importante é a gente saber distinguir o que é câmbio manual e câmbio sacado. No que concerne a forma como as trocas são feitas, podemos classificá-las em câmbio manual e câmbio sacado. Câmbio manual envolve a compra e venda de moeda estrangeira em espécie, dinheiro, grana, money, cash. Troca efetuada com moeda metálica ou cédula de outro país. Exemplo, troca de dólares efetuada por um turista. Câmbio manual. Câmbio manual. Beleza? Já o câmbio sacado ocorre quando se trocam documentos ou títulos representativos da moeda. Neste tipo de operações, as trocas se processam pela movimentação de uma conta bancária em moeda estrangeira. Câmbio sacado. Então, no câmbio sacado, por exemplo, pode ser um cheque-viagem. Cheque-viagem, movimentação. Movimentação de uma conta em moeda estrangeira. Câmbio sacado. Fecha aqui em mim. Vou numa casa de câmbio, troco real por dólar, câmbio manual. Vou num banco autorizado, deixo lá meu dinheiro, ele me dá um cheque viagem. Câmbio sacado. Câmbio sacado. O que vem na minha mão apenas é o manual. Guarda isso, hein? Olha só, no resultado das operações, né, a posição de câmbio dos bancos pode se apresentar posição vendida, posição comprada. Fecha lá. Posição vendida ocorre quando o volume de vendas diárias de uma moeda estrangeira por um banco é maior que suas compras em moeda estrangeira efetuada. O que significa dizer? As vendas foram maiores do que as compras. Ele mais vendeu do que comprou. Quando você tem uma posição vendida, vendas maiores que compras. Você pode ter a posição comprada quando o volume de compras diárias em moeda estrangeira efetuada por um determinado banco é maior que as vendas em moeda estrangeira. Comprei mais
do que vendi. Ou a posição pode ser uma posição nivelada. Ocorre quando o volume de vendas diárias de moeda estrangeira efetuada por determinado banco é igual ao volume de compras em moeda estrangeira. Ou seja, não necessariamente igual, né? Mas às vezes é proporcional. Se ele for proporcional, nós temos uma posição considerada posição nivelada. Fechando aqui em mim. É melhor a posição vendida ou a posição comprada? Não sei. Depende da cotação da moeda, depende do objetivo da operação, depende do objetivo do banco, depende de uma série de coisas. Tudo bem? Beleza? Show de bola!